Oi, oi, bonitas! Começo nesse vídeo uma série de 4 produções para falar sobre beleza com intenção. Serão 4 produções que eu fiz na mesma modelo, que eu realizei para apresentar nas minhas palestras para mostrar o poder da maquiagem na nossa imagem. O poder de saber o que desejamos comunicar através do nosso rosto e como, com escolhas diferentes ali na maquiagem, a gente conquista uma imagem que pode transmitir mensagens e sensações totalmente diferentes. Curiosas? Se você é nova aqui, eu sou a Natasha e esse é o poder do visagismo da maquiagem. Nessas produções aqui no YouTube, eu vou mostrar o passo a passo de cada produção para conquistar esses diferentes visuais. E a primeira produção de hoje será a beleza fleumática. Durante o vídeo eu vou falando um pouquinho mais sobre ela, sobre sua comunicação, sobre suas características, mas só para juntar aqui, eu já fiz a higienização da pele da modelo com uma água micelar primeiro e depois com um tônico. Em seguida eu venho hidratando toda a pele com hidratante da Embryolisse, toda a pele menos a região do nariz, e logo eu já venho com corretivo aplicando em toda a pálpebra, na parte móvel, na parte fixa, para já funcionar como tanto como uniformizador de pele, como também um fixador e potencializador de sombra. Após aplicar todo o corretivo, eu já venho com uma esponjinha tirando os excessos e os vincos nessa região dos olhos. Para dar o primeiro fundinho de sombra para esses olhos, eu usei o Lip Blush da Alice Contígio na cor Confiante. Ele tem um tonzinho marrom meio pêssego, então eu venho aplicando primeiro na pálpebra móvel, e depois subindo com côncavo com um pincelzinho de esfumar. Esse aqui é o O136 da Dye Makeup, que é um pincelzinho bem macio, já dando todo esse fundo para dar uma transição para a pele, para receber a próxima cor. A maquiagem de hoje será de tons mais acinzentados, mas para trazer essa harmonia em relação à pele dela, que eu escolhi esse tom pêssego para fazer essa transição da sombra com a pele, para trazer esse tom acinzentado que vai trazer esse acolhimento, vai trazer essa tranquilidade, mas mantendo um ar natural. Então já pega esse truque para quando você usar uma cor que é muito diferente aí do seu fundo de cor de pele. A paleta escolhida é essa paleta da Ocean, que é a linha To Go Matte da Nadia Tambasco, e tem esses tons mais opacos e levemente frios. Eu começo com um tonzinho mais escuro fazendo o cantinho externo, bem no último terço, e depois eu subo com esse tonzinho mediano, fazendo essa transição mais pro côncavo e pro segundo terço do olho também. Eu não sei se ficou claro quais cores que eu usei, então eu deixei aqui a imagem do lado. Foram essas primeiras cores da segunda e da terceira fileira. Primeiro eu começo com a mais escura e depois eu venho com a mais clara, trabalhando, construindo camadas. Eu usei basicamente o mesmo pincel que eu usei antes, que é o O136 da Dye Makeup. E eu vou construindo, fazendo essa transição de uma forma com bastante paciência e aplicando esse tom mais clarinho, no final das contas, em toda a pálpebra móvel. Vai ficar só o tonzinho mais escuro no cantinho externo. Para trazer uma leve cintilância, eu escolhi esse tom marrom bem acinzentado, cintilante, dessa paleta da Morphe. Eu apliquei com um pincelzinho de aplicar sombra. Esse aqui, o O57 da Dye, mas pode ser qualquer pincelzinho, de uma forma bem sutil, em toda a pálpebra móvel, né? Mais ali na parte, na verdade, inicial e central. E no cantinho interno, eu volto com aquela paletinha mate, pego esse tom mais clarinho e faço o cantinho inicial aí, lacrimal, uma transição sutil também entre a pele e essa parte cintilante. Se você gosta de um olho mais opaco, nem precisaria desse cintilante, que também ficaria lindo. Agora eu venho com um lápis marrom, também usei o lápis da Alice Contígio, que é um lápis com uma cor linda, bem fácil de esfumar, e é um lapisinho bem rente aos cílios, aquele lápis de acabamento, que vai ajudar no acabamento quando a gente aplicar os cílios postiços. Então eu aplico bem, e depois com o mesmo pincelzinho que eu apliquei a sombra cintilante, eu venho esfumando todo esse lápis, para não deixar nenhuma marcação, e já fazer uma leve junção com a parte de baixo dos olhos, levantando esse olhar. E para trazer essa harmonia nessa beleza fleumática, eu escolhi os cílios X14, que ele é esse meia-lua, ou cílios crescente, começa pequenininho, aumenta no meio, termina menor, mas ele é bem pequenininho. Eu optei isso porque
O fleumático, ele é água, então ele pode ser água, mas pode ser tempestade. Então combina tanto com aqueles cílios bem grandão, né, nessa proposta um pouco mais intensa, mas como essa proposta é de calma, de tranquilidade, de acessibilidade, de leveza, eu optei por esses cílios que é uma linha curva que se conecta também com esse temperamento, mas de uma forma bem sutil. Então é esse o objetivo, só dar aquela levantada mais no centro do olho, sem trazer muitos outros efeitos. Tirando qualquer restinho de sombra que tenha caído na parte de baixo, vem com algodãozinho com água mesmo. Eu já venho testando a cor da base. Eu usei uma misturinha da base Shield média cobertura. E a aplicação é feita com um pincelzinho língua de gato, porque eu também não quero uma cobertura muito alta. Eu gosto desse pincel para quando eu quero essa aplicação um pouco mais precisa, vai proporcionando uma uniformização, mas sem criar grandes camadas de produtos na pele. Em nota de curiosidade, eu tenho gostado bastante de fazer essa ordem, os olhos primeiros e depois a pele, porque eu tenho mais liberdade para sujar, para fazer o esfumado, para focar 100% no acabamento do olho antes da pele, mas também não é uma regra, depende muito da proposta da maquiagem que eu vou fazer, depende muito dos olhos, do formato de olho da pessoa. Às vezes uma maquiagem mais beauty, com menos sombra, eu já prefiro fazer uma pele antes. Então, se você está assistindo esse vídeo, sinta liberdade para fazer do jeito que você preferir, tanto a pele antes, como a pele depois, que no final dá tudo certo. Depois de aplicar a base, eu venho com a esponjinha dando acabamento, e com um pouquinho de corretivo aqui da Kryolan, eu vou fazendo a correção tanto de olheiras, como também intensificando alguns pontos que eu preciso de mais cobertura. Para contorno, eu escolhi esse tom, que é o Point Chic natural da Catarina Hill, que tem um tom bem acinzentado, que eu amo para contorno, porque ele dá um efeito de sombra e fica ótimo para peles claras, sem dar o efeito de bronze. Nessa proposta, é essa a minha intenção, um efeito de sombra, que vai dar um contorno sutil, sem fazer esse efeito bronzeado na pele. Eu vou usando um pincel, esse aqui eu comprei também na Shein, ele lembra aqueles modelinhos da Real Techniques, é um triozinho bem legal que eu uso para blush cremoso, para contorno cremoso. Depois vocês me lembram, aqui já coloca ali nos comentários, Natasha, me passa o link se vocês quiserem o ID certinho, que depois eu vejo. E deixa aqui nos comentários também pra vocês. E eu faço tanto esse sombreado na lateral do rosto, como na testa, como também um pouquinho no nariz. Gente, eu sempre uso como referência a própria estrutura e proporção de rosto de cada cliente, alinhado a essa intenção de imagem. Só para devolver a sombra, não é para marcar ou para afinar. Eu já venho com um blushzinho cremoso também, num tom mais rosadinho, para trazer essa cor, tirar essa palidez, esse rosto de uma ou duas cores, e com a esponjinha dando acabamento, tirando qualquer marcação, que sempre ajuda. Vamos de aplicação de pó, bonitas. Eu usei o pó A3 da Catarina Hill com essa esponjinha triangular que eu adoro para aplicar pó, porque eu consigo aplicar de uma forma bem precisa, mas você pode ver que eu venho aos poucos. Pego o pó, tiro um pouquinho de excesso no dorso da minha mão e venho aplicando principalmente ali abaixo dos olhos, em volta do nariz, um pouquinho nessa região abaixo da mandíbula. Depois eu venho esfumando com pincel. Agora a gente vem com o blush e o contorno em pó. De contorno eu usei o Harmony da MAC, que também tem esse tom de marrom levemente mais frio. E o blush é o Mística da Tracta, que tem um tomzinho rosa frio, cintilante, que fica lindo. A maquiagem toda é em tons frios, porque o fleumático é um temperamento mais frio. O fleumático, ele tem essa acessibilidade, ele tem essa alegria que confunde às vezes até com sanguíneo, mas ele é um temperamento introspectivo. É um temperamento que se comunica bem, mas que não expõe a sua opinião. Depois da aplicação da bruma, vamos agora para a sobrancelha. Eu escolhi o Duo Cream da Catarina Hill, que também tem esses tons mais frios, mas que se adaptam super bem a vários tons de sobrancelha. E para essa etapa eu escolho um pincel chanfrado, não tão firminho, que possibilita fazer essa aplicação, delinear a sobrancelha, fazer esse preenchimento e até mesmo esfumar. Começo sempre com a corzinha mais clara no canto inicial,
dando essa esfumadinha, e depois com a cor mais escura eu faço o preenchimento das falhas e a definição do arco. Não tem erro, gente, para dar uma naturalidade, fica linda as sobrancelhas com essa técnica. Eu uso o mesmo produto para fazer a parte de baixo dos olhos. Esse produto ele tem uma textura de clown, o clown ele é uma sombra cremosa, então ele possibilita também que eu faça a parte de baixo, aplicando rente aos cílios inferiores e já juntando com os cílios superiores, dando acabamento e junção da sombra, tanto da parte de baixo quanto a parte de cima. Então primeiro a gente vem aplicando esse produto e depois com um pincelzinho de precisão eu venho dando uma leve esfumadinha e depois eu selo com uma sombra. O clown ele precisa ser selado, senão ele pode transferir, já que ele é uma sombra cremosa. Aproveitando o mesmo produto, esse duo de sobrancelha, é isso, gente, o produto tem que ser multifuncional para dar acabamento nos cílios postiços, para fazer esse leve puxadinho que vai terminar os cílios e vai juntar com a sombra para dar essa levantada no olhar. Bonitas, esse olho já está lindo, mas para dar um acabamento e abrir esse olhar, eu apliquei o lápis nude da linha d'água. Eu usei o nude da linha da Michele Palma com a Índice Tóquio. Não são todos os formatos de olhos que valorizam, então preste atenção se o seu olho valoriza ou não. Mas no caso da minha modelo, que tem o olho levemente amendoado, super valoriza, deixando esse olho com essa sensação um pouco mais aberta. Usando ainda o duo de sobrancelha, eu usei ele como lápis de boca. Então, eu apliquei com um pincelzinho em todo o contorno da boca. E em seguida eu venho com esse batom da linha Eudora, se eu não me engano é a cor Rosé Soul, aplicando em todo o lábio e cobrindo também esse contorno levemente acinzentado que eu fiz. E bonitas, como essa produção era para uma palestra, eu usei em toda a maquiagem, tanto na cor da sombra, cor do batom, o estilo da sobrancelha, o contorno, todos passos, referências para esse temperamento fleumático. No dia a dia a gente não precisa fazer tudo isso, não precisa usar tudo acinzentado. E o acinzentado não é o cinza, podem ser sombras acinzentadas. Por exemplo, o batom, esse é um batom rosé acinzentado. Então você pode brincar com a sua composição visual, primeiro entendendo o seu objetivo de imagem e depois trazendo referências no seu cabelo, que nem aqui finalizando o cabelo da modelo mais volumoso, que também se conecta com esse temperamento, trazendo elementos no cabelo, na cor, nos traços, na sombra e no batom para compor seu visual com intenção. Para você saber mais do porquê que cada elemento, de cada característica de intenção, você pode saber mais no meu curso online Bonita na Make, onde eu ensino essa técnica de beleza com intenção, com técnicas fáceis e rápidas para que você possa replicar na sua casa e se sentir confiante em qualquer ocasião. E é esse o objetivo da automaquiagem, é você se sentir segura e pronta para arrasar na automaquiagem para qualquer ocasião, transmitindo o que você deseja. O meu curso eu foco muito em técnicas fáceis. Você não usaria essa maquiagem em várias situações? Já me conta aqui no comentário aonde você usaria essa maquiagem, se você acha que é uma maquiagem que dá para você fazer em casa, para você ir para uma reunião, para você ir para um evento, para você ir para qualquer lugar que você deseja se conectar com essa calma, com essa transparência, com essa leveza. Você consegue sentir isso olhando esse resultado final da modelo? E se você quer saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição para você também ser uma bonita na make. Aqui no finalzinho só foram os últimos acabamentos de sobrancelha que eu passei. Um gelzinho para fixar e também um pouquinho de corretivo no centro dos lábios para dar um degradê ainda maior. E esse é o resultado final dessa proposta linda, se conectando com essa tranquilidade, com esse equilíbrio e também com uma leve introspecção. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo dessa série. Um beijo, tchau, tchau!